No período que já enfrentava crise de credibilidade do mercado, vamos falar do Banco Master. O Banco Master recorreu, e isso, senhoras e senhores, dá continuidade ao que a gente está falando aqui. O cangaço jurisdicional. É uma vergonha que a gente vê. É uma vergonha danada. No período que já enfrentava crise de credibilidade do mercado, vamos falar do Banco Master. O Banco Master recorreu, e isso, senhoras e senhores, dá continuidade ao que a gente está falando aqui. O cangaço jurisdicional. E isso dá continuidade ao que a gente está falando aqui. Não dá para levar o Supremo a sério enquanto nós tivermos notícias como essa. Enquanto nós nos depararmos com o fato de que a família Moraes deu aval às operações do Master. Que o Master recorreu ao escritório de advocacia da família Moraes para consultar, para fazer um parecer sobre os riscos envolvendo a captação de dinheiro por meio de regimes próprios de previdência social, os fundos previdenciários dos servidores de estados e prefeituras. Um parecer do escritório da família do Moraes, assinado em julho de 2024, por 3 advogadas da banca da família do Moraes, entre elas a filha do Moraes e uma cunhada do Moraes, afirmava que o banco de Daniel Vorcaro, prestem atenção, estava, aspas, apto. Apto significa pronto. Apto significa bem preparado. Apto significa dentro das conformidades. Apto significa correto, na medida exata. Estava bom para captar recursos dos regimes de previdência social. Mas esse mesmo parecer alertava para os riscos de corrupção e conflito de interesse nas operações. Nos últimos meses, a Polícia Federal deflagrou ao menos 4 grandes operações mirando aplicações suspeitas de RPPS em letras financeiras e fundos de investimento do Banco Master. A maioria delas envolveu aportes de 3,6 bilhões de reais do Rio Previdência, com mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Para o Ministério Público Federal, os valores captados para esses regimes previdenciários garantiram a sustentação do Master depois do veto da Caixa para a compra de 500 milhões de reais em letras financeiras do Master. E foi aí que eu, em 2024, senhoras e senhores, comecei o meu problema pessoal com o Master. Porque foi a partir da notícia de que a Caixa, que é gerida, administrada pelo governo Lula, por um indicado do Centrão pelo governo Lula, expurgou os 2 analistas da Caixa que deram parecer contrário a esse aporte de 500 milhões da Caixa, que é um banco do povo. É uma empresa estatal, pública, pura. Então esses 2 analistas que falaram, isso está fedendo merda. Parecer, não aporte 500 milhões desse banco. O que os administradores da Caixa, administradores políticos ligados ao governo Lula, fizeram? Vamos ostracizar esses 2. A partir daí, eu já senti todo o cheiro de merda desse banco.
E a partir daí, o escritório da família Moraes falou que o banco estava apto para fazer isso, mas falou, por isso, cuidado, meu bem, há perigo de corrupção na esquina. Então a água vai chegando no pescoço do Moraes. Mas quem é que vai enxergar isso, Eduardo? Pavinato, é mais um exemplo, né? E acho até estranho, nós comentamos aqui numa outra oportunidade, que a gente sempre acha estranho, por exemplo, quando, não, vou aceitar ser ministro do Supremo Tribunal Federal ganhando R$40 mil por mês e trabalhar com aquela demanda de processo. Né? Não, é incompatível com alguém, por exemplo, que está no escritório de advocacia, que você tem a possibilidade de ganhar milhões em honorários, e eu não estou me referindo na linha diminuta, boa noite, não é nesse sentido. Eu me refiro da forma honesta, de você abrir mão disso, de uma vida, né, já bem consolidada, uma carreira consolidada na advocacia, para ingressar ao Supremo. E aí vai ganhar R$40 mil e ter todo esse trabalho. O trabalho que eu estou me referindo nesse sentido honesto, tá? De mão de obra, tempo dedicado para julgar as demandas do país, né? Os casos de repercussão geral, tudo que está envolvido, as prerrogativas de função no caso de julgar político, deve, né, encher o saco, como fala o Pavinato, deve ser chato. E aí você renuncia a tudo isso para ingressar, para ganhar R$40 mil. Então, tem algo a mais ali de atrativo no cargo que a gente não consegue enxergar agora. E eu estou falando aqui por uma questão para ser polido. Tá? Por quê? Porque esta condução desse caso, né, mais uma vez você coloca outros elementos de integrantes, em composição do ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso aqui a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, e você coloca mais uma vez uma articulação vinculado ao governo federal, no período de 24, mas com uma atuação de estadual. Vale lembrar como foi a atuação na Bahia, né? No caso do Rui Costa, então governador, em parceria com Jacques Wagner, e aí consolidando o crédito cesta, né? No caso, com crédito consignado para o funcionalismo público, deixando restrito somente contrair o empréstimo consignado ao crédito cesta. Então você começa a ver que parece que se repete a forma de agir por Estado e, ao mesmo tempo, a gente encontrou intermediários de grande porte, vamos classificar assim, como foi relatado aqui. Então, parentes do ministro atestaram, né, endossaram, declararam estar apto que a Caixa aportasse recurso envolvendo o Banco Master. É só este cenário que nós estamos vendo. Eu não estou fazendo acusação nada, mas é estranho, por exemplo, um ministro, ou seja, ele, qual for a composição, ele compra à vista uma mansão de R$10 milhões com remuneração de R$40 mil. Se ele aparece com uma... Mas aí é a mulher é que é a ricona. Aí o dinheiro vai para o fundo, para um instituto da família, né? O Instituto Legis, Instituto, não sei. Lexus, Lex, que é de Lex Luthor. Né? Porque sempre tem uma brincadeirinha com Alexandre de Moraes. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.